gente vai começar a falar um pouco mais sobre essa dança telemática como uma ação de união entre pontos distintos, geograficamente distintos, de atuação, seja em dança, seja em teatro, seja em performance. A estética aí fica livre, mas seria isso, essa ligação entre esses pontos geometricamente distintos, interligados via rede. Então, é o campo de atuação que a gente define para uma ação telemática. Basicamente, a ação para realizar a telemática vai necessitar de essa câmera interligada no computador com um dispositivo chamado Artron ou um outro dispositivo de mediação de vídeo e uma ação de uma rede legal, de uma rede que suporte esse fluxo pesado de imagem. E geralmente isso vai estar interligado com redes avançadas 2.0 e o outro ponto também tem que estar na mesma ação, com esse dispositivo recebendo essas imagens e selecionando aquilo que foi interessante. Esse ambiente de ação da telemática, ele é bem diverso e é totalmente interdisciplinar. Então, quando a gente percebe que tem a tela, a relação com a câmera, a relação com a iluminação, a relação com o próprio avatar que vai estar sendo projetado ou não atrás dessa pessoa. Então, esse ambiente ele vai ser diverso, óbvio, conforme com a necessidade de cada produção. Mas no campo da gente fica bem específico, com a projeção geralmente atrás, que é o streaming, e a relação com os outros dispositivos locais, de iluminação, câmera. Essa proposta, o que torna ela meio que interessante é a ação da eterna experiência, do trocar. Às vezes a gente testa, começa a tela, fica legal a ação do corpo com uma tela atrás, mas já no outro momento a iluminação que vai evidenciar esse corpo atrapalha a projeção. Então aí já tem que ter toda uma configuração rápida. Eu acho que o cenário ele vai se construindo com o passar do tempo. A gente não consegue definir desde o princípio esse cenário. Os dispositivos vão ter suas necessidades para ter uma realização definida. Então o vídeo pode ficar legal, o som pode atrapalhar, o projetor pode dar ganho ou perca, o performer tem que ter uma amplitude e essa amplitude o cenário vai acompanhar, não vai. Então a configuração desse espaço cênico ele é muito aberto. A gente não é aberto, é bom que a gente fica livre, mas é super complicado porque tem que conseguir fechar e o complicado é fechar as coisas. A relação inicial que o público tem com o corpo presente e o corpo virtual é super interessante, porque primeiro que eles não entendem uma ação de emoção entre a produção dos dois. É complicado achar que aquela pessoa que está tão em um outro, às vezes em um outro continente, ela está conseguindo traçar uma poética com um performer local, e que isso está acontecendo de forma espontânea, não fica fake, não tá coreografias ou ações de proposição diferentes que por sobreposição vai estar aparecendo ali. Para nós, performance, é super interessante porque o próprio diálogo com os dispositivos gera uma atenção, mas a gente vê em um outro streaming a mesma pessoa virtual que está passando também por isso, em outro contexto, e aí a gente fica numa situação mais de conforto, porque não é somente a gente em evidência, e tem ali a gente escapa, não que escapa, mas a gente se transporta mais a esse ser virtual e presencial na situação.
essa relação pra gente é de super ganho. E uma coisa que ficou muito legal foi quando a gente encontrou os parceiros do Conic o ano passado. A gente já dançava com eles há 2 anos e a gente, vocês existem! E aí abraça, e essa possibilidade de narrativa da emoção, no caso do E por Mundos Afeto, do afeto virtual, é super interessante, e o público consegue absorver essa mesma sensação que a gente tem produzindo. Nos trabalhos em telemática, a gente vem estudando a melhor forma da atuação do corpo com as relações dos dispositivos, o diálogo com isso. Então, uma das ações utilizadas é uma proposta da professora Ivani Santana, que é a ação de proposição, no caso, o processo de propósito. A partir de determinadas ações e motivações, nascer ou ser encaminhadas gestos, movimentações, proposições realmente para a ação com aqueles dispositivos. Então não é nada coreografado previamente. Óbvio que uma ação de repetição por causa dos dispositivos, do enquadramento com a câmera, a relação com o próprio ambiente, com o cenário que está sendo construído, vai gerar em nós, performer, um caminho, mas nesse caminho para a execução do trabalho, a gente vai lidar com as incertezas do momento, e são essas ações que vai possibilitar novas proposições a partir da luz que vai desligar, da imagem que vai travar, e que a gente tem que propor em cima daquilo, continuar a mesma ação poética que o trabalho pretende. Então é o meio que a gente utiliza para a produção dessa relação virtual. Os trabalhos iniciaram, no caso de Ivani, já há um certo tempo, mas a proposição com o ambiente da telemática teve em 2005, foi um marco com o espetáculo Versus, onde houve um consórcio com o XPTO Lab para o lançamento da TV digital no Brasil. Então, a partir daí, houve toda uma mobilização entre os laboratórios e a professora para a proposição desse espetáculo, que unissem pessoas que estivessem em locais distintos através de um ambiente virtual. Logo depois houve uma sequência de outros experimentos, e um dos mais destacados que a gente vem trabalhando em versões apuradas é o E por Mundos Afeto, que já é uma ação com co-direção do Conic, da Rosa e Alan Bauman. Então dançarinos estavam aqui em Salvador, trabalhando telematicamente com o pessoal do Conic lá em Barcelona. E óbvio que conforme esse trabalho, esse experimento foi sendo traçado, as necessidades, as mudanças, os cenários eram outros, os dispositivos, a ferramenta do Aftron ficou bem mais viável para se trabalhar, então a gente teve um ganho com imagem. E hoje a gente está com uma proposta do Frágil, que foi estreado, foi lançado, no caso, tem 2 dias, e também partiu pela mesma ação de experimentos entre laboratórios aqui no Brasil. E dentro dessa proposta de ter um espetáculo, gerou essa configuração de laboratórios abertos, no caso os Open Labs, que é a ação da gente, dentro desse contexto da pesquisa, da investigação cênica, propor formas de fruição aleatórias a esse processo, daquilo que vem sendo descoberto, daquilo que vem sendo fomentado. É uma forma de também trazer o público para novas percepções de como se portar, de como também experienciar essa situação de produção telemática, seja ela telemática ou então de outras interfaces.